Pois bem, iniciando a nossa aula dos Evangelhos, estamos na página 92 do livro, no item 18, o Sermão Profético. Agora vamos ler Mateus capítulo 25. Semana passada nós fizemos a leitura de Mateus capítulo 24. Agora Mateus capítulo 25 inicia com a parábola das 10 virgens. Bom, sempre lembrando que você deve manter a sua Bíblia aberta. Estamos fazendo um estudo harmônico dos evangelhos, ou seja, vamos sempre então ler textos de Mateus, Marcos, Lucas, João, combinando eles ao mesmo tempo para você ter assim uma visão mais completa possível dessa história que nós estaremos vendo. A parábola das 10 virgens, que nós vamos ler agora, ele é um texto que é uma parábola que ela só aparece no Evangelho de Mateus. Ok? Então abra sua Bíblia em Mateus 25. Essa é uma parábola sobre vigilância. Antes de nós iniciarmos a leitura, enquanto você vai abrindo a Bíblia, observe, eu já ouvi pregadores falando que aquele homem iria se casar com 10 virgens e casou-se apenas com 5, porque as outras 5 não eram prudentes, então elas não puderam se casar. Na verdade, a história da parábola não é essa. A noiva, ela não aparece na parábola. Essas virgens, elas não eram as noivas. Essas virgens, elas eram companheiras da noiva. Como existe hoje, né, a tradição de padrinhos, no mundo judaico, no mundo antigo, havia a tradição de uma mulher, quando ia se casar, ela convidava virgens, né, amigas dela, que ainda não eram casadas, para essas mulheres, essas virgens, digo, acompanharem o cortejo do noivo na noite do casamento. Claro, o casamento Israel era uma roça, né? Vamos assim dizer. A maioria dos casamentos se davam no campo. Então, o noivo, ele saía da sua casa, em locais que normalmente, então, ele iria com uma lamparina, uma tocha, alguma coisa para iluminar o caminho, passava em uma casa onde ficavam as virgens, companheiras da noiva, e a partir daquela casa iniciava-se então o cortejo, o noivo acompanhado das virgens. Então a noiva, ela via, né, lá tem os sinais do noivo se aproximando, né, via aquelas luzes, claro, na escuridão, ela não podia ver o rosto das pessoas, mas via aquele cortejo, ela sabia, esse é o sinal do noivo, tá ok? Então, a noiva em si, ela não aparece na parábola. Ou seja, a parábola, ela não é diretamente uma parábola que trate do arrebatamento da igreja. Ela é uma parábola que trata de vigilância, que você aplica aos nossos dias, aqueles que se preparam para o arrebatamento da igreja. Mas, como uma parábola que indica vigilância, ela também vai falar, por exemplo, de Israel nos dias do Novo Testamento, que deveria ter sido vigilante quanto ao momento dele encontrar-se com o seu noivo, no caso o Messias, e também em outros momentos, por exemplo, no final da grande tribulação, Israel vai encontrar-se com o Messias e eles deverão ser vigilantes. A Bíblia fala em 144 mil que se convertem, que são vigilantes. E também no fim do milênio, aqueles que são tentados por Satanás a fazer uma rebelião contra Jesus, a humanidade deve ser vigilante. Bom, então a parábola é uma parábola de vigilância e que nós, claro, como igrejas, nós vamos aplicar aos nossos dias, à nossa situação, que estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Bom, então Mateus capítulo 25, versículo 1
diz assim: então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ou seja, como eu preparei aí para vocês a história, né? Dizendo que elas fariam parte de um cortejo juntamente com o noivo. Então elas se preparavam nesse cortejo para encontrar-se com o noivo e seguir no cortejo para a casa da noiva. O número 10, ele era um número muito importante para Israel, devido principalmente aos 10 mandamentos. E era tão importante que os rabinos chamavam esse número de o número total ou o número completo. Ok? E quando fala esse número 10, os israelitas eles já tinham em mente principalmente os 10 mandamentos, aquela luta para agradar a Deus, né? Para servir a Deus. Prosseguindo na leitura, agora Mateus capítulo 25, no versículo 2, que diz: e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Bom, eu vou começar aqui pelo termo loucas. O termo loucas é um termo em grego, moros, que significa tola, tá bom? Mas o termo prudentes é um termo interessante. Por exemplo, a última parábola que nós estudamos foi a parábola do servo fiel e prudente, diz a nossa tradução. Se você quiser voltar lá, foi Mateus capítulo 24, versículo 45. Eu vou retornar aqui, que diz, olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente? O termo grego, traduzido lá no capítulo 24, versículo 45, como fiel e prudente, é o mesmo termo aqui traduzido como prudentes. Então, essas virgens, essas 5 primeiras, elas poderiam ser descritas, né? A tradução poderia ser fiéis e prudentes. É o termo grego prônimos. Ok? Esse termo ele significa isso, fiel e prudente. Seria até bom que a nossa tradução ela traduzisse exatamente como ela traduziu o capítulo 24, versículo 45. É o mesmo termo, né? Frônimos, que se traduz então por fiel e prudente, mas também pode ser traduzido por prudente. Só é um pouco estranho ele, no capítulo anterior, traduz como fiel e prudente, e aqui ele traduz só como prudente. São 2 parábolas, uma ilustrando homens trabalhando, e essa daqui ilustrando homens como fiéis e prudentes, e aqui mulheres ilustrando fidelidade e prudência, fiéis e prudentes. Isso é significativo porque nós sabemos que entre os israelitas haviam aqueles que defendiam que não havia salvação para as mulheres. Tinham até aqueles que defendiam que as mulheres não tinham alma. Os israelitas, eles não valorizavam a mulher como elas deveriam ser valorizadas. E não eram só os israelitas, não. Também gregos e romanos, eles não valorizavam as mulheres como deveria se valorizar. Jesus, ele valoriza a mulher quando ele tem muitos discípulos, né, do sexo feminino. Mulheres que a Bíblia diz que colaboravam com o ministério dele. Nós vimos já 2 mulheres que ungiram os pés de Jesus, veremos uma terceira que vai ungir a cabeça de Jesus. Então as mulheres tinham participação no ministério de Jesus, e Jesus, quando ressuscita, ele aparece imediatamente para uma mulher. Eu sempre falo para vocês que a mulher, ela é uma criatura especial porque Deus colocou ela como símbolo do amor dele aqui na terra. A mulher é o modelo de amor
que Deus estabeleceu na terra, por isso ele compara o amor dele para com a humanidade com o amor de uma mãe para com o filho. Tá bom? Então, 5 eram, podemos traduzir como fiéis e prudentes, e 5 eram loucas ou tolas. E no versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. O azeite ele era um óleo muito precioso nos dias do Novo Testamento, no mundo antigo, porque além dele ser usado para iluminar, ser usado para unção, ele era até usado como anti-inflamatório. Lembra da história do bom samaritano que nós estudamos? Falei para vocês, o bom samaritano lançou vinho e azeite na ferida daquele homem que havia sido atacado. E na época eu falei para vocês, o vinho era para limpar a ferida e o azeite ele era usado como anti-inflamatório, ele era para desinflamar a ferida. Então, o azeite ele era muito precioso. Nesse caso aqui, elas não tinham como saber a hora exata que o esposo chegaria. O esposo poderia atrasar, poderia haver algum problema. Você saía para caminhar, não é como hoje que você pega um carro e dificilmente você vai atrasar, né? Naquela época as pessoas iam caminhando, poderia ter algum problema, salteador no caminho, algum imprevisto, ok? Então elas deveriam se precaver e ter as suas lâmpadas e também ter uma reserva de azeite. Bom, então as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, como as suas lâmpadas levaram uma reserva. Ok? O versículo 4. Desculpe, o versículo 5. Né? O versículo 4 nós já lemos. Versículo 5. E tardando o esposo, observe que até nesse ponto aqui eu já poderia dizer para vocês que não está tratando literalmente de Jesus, né? Jesus Cristo, a volta dele, tem um dia e hora determinado. Ele não vai tardar. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, irmãos, vamos pregar o evangelho, porque quanto mais nós pregarmos, Jesus volta mais cedo, mais rápido. Se nós pregarmos pouco, Jesus demora mais a voltar. Isso não tem como acontecer. O dia e hora estão determinados. Assim como estava determinado o dia e a hora da morte dele. Não tinha como ser antecipada, não tinha como ser atrasada, não. Ele iria morrer realmente naquele dia e hora. Ok? Então, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Bom, certamente essa não era a hora prevista para o casamento. No mundo natural aqui isso acontece, né? No versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, as fiéis e prudentes, vou usar no termo como foi traduzido no capítulo anterior. As loucas disseram às fiéis e prudentes, dai-nos do vosso azeite para que as nossas lâmpadas não se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Ou seja, como está simbolizando vigilância e prudência, já que o termo simboliza fidelidade e prudência, também está dizendo que nós não podemos trocar fidelidade entre nós, no sentido de que você não pode me doar fidelidade
e nem eu te dou a fidelidade. Fidelidade é entre você e Deus e entre eu e Deus. O mesmo, claro, como fidelidade e prudência, né? Ok? Então, são temas essenciais da nossa vida cristã e que é pessoal. Nós desenvolvemos, nós escolhemos a fidelidade ou a infidelidade, a prudência ou a imprudência. O versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Olha, podemos considerar que seria até difícil você comprar nessa hora da noite. Como eu falei para vocês, a parábola ela ilustra prudência, vigilância, fidelidade. Então, nós podemos aplicar até a hora que elas estavam vivendo, ou seja, aplicando a igreja e a sua vigilância com a aproximação do arrebatamento. O que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que, conforme a hora for chegando, vai batendo um cansaço, né? Por causa das dificuldades da vida, vai batendo um cansaço. Foi o que aconteceu com todas elas. Então, só que umas tinham reserva de luz e as outras não tinham. Ou seja, tinham reserva de azeite, que era fundamental para a luz, né? E já as outras não tinham. Então, a palavra de Deus, ela descreve os dias que antecedem, lembrando, aplicando ao arrebatamento da igreja. A parábola, ela não é específica do arrebatamento, mas como é o nosso tempo, a nossa hora, estou aplicando a ela. Mas eu posso aplicar aos israelitas lá dos dias do Novo Testamento. Estavam vivendo um período de grande dificuldade, em que o governo de Israel estava corrompido por Herodes, por Roma, pelas dificuldades, e você vai vivendo, se for conversando com cristãos que estão há 40 anos na luta, 30, 20 anos na luta, e chega um momento em que é humano, né? Você pode ter um momento de fraqueza, mas aquelas mulheres, aquelas virgens que eram fiéis e prudentes, elas tinham uma reserva de azeite. Então, elas eram fiéis e prudentes. Mesmo em meio à canseira, mesmo em meio à dificuldade, ok? Elas eram fiéis e prudentes. Isso é significativo. Então, aplicando a nós passamos por um momento de dificuldade. O que nós estamos vendo acontecer na igreja nos dias atuais são coisas preocupantes. Nós temos visto a igreja de Jesus de tudo. Hoje eu vou até citar um exemplo, procuro citar exemplo bem recente. A minha esposa falou hoje que ela recebeu um vídeo de uma igreja em São Paulo, que o pastor entregou a palavra. Eu não vou nem falar para quem é o candidato lá do segundo turno em São Paulo, mas só a atitude do pastor, né? Pastor, nenhum dos dois candidatos lá, pelo que eu sei, é evangélico, é cristão, tá ok? Mas o pastor, minha esposa que viu, eu não vi, mas ela contou que o pastor entregou o microfone para o candidato, chamou ele no público e falou assim: olha, tá aqui, o culto é teu, a igreja é tua, fica à vontade. O pastor desceu do púlpito para ouvir o candidato falar. Esse envolvimento da igreja com a política, isso é uma coisa problemática. Nós, individualmente, nós devemos cumprir a nossa responsabilidade como cidadãos e votarmos, né? Temos essa responsabilidade. Mas quando nós estamos no púlpito e na igreja, aquele local ali, por exemplo, deve ser só para cristão. Esse é o meu ponto de vista. Deve ser só para cristão. Aquilo ali é um púlpito.
para cristão está falando ali. Esse é um caso. Os problemas doutrinários que nós temos visto nas escolas dominicais, eu tenho falado para vocês, olha, vai chegar aí o dia 31 de outubro, faltam 21 dias, né? Todo ano, quando chega o dia 31 de outubro, ano passado eu gravei uma mensagem para botar no Facebook, por que eu não celebro a Reforma Protestante? E eu explico lá no vídeo, porque Martim Lutero era um homem que acreditava em purgatório, continuou acreditando, né, em purgatório, e quando ia fazer um sepultamento, fazia invocação ao mundo dos mortos. Isso não é coisa de cristão, então eu não celebro a Reforma Protestante, porque eu não sou protestante, eu não saí da Reforma, eu não saí da Igreja Católica, eu saí das igrejas anabatistas que sempre existiram e que eram perseguidas pela Igreja Católica. Bom, coloquei isso lá no Facebook, aí foi lá um assembleiano, um ex-assembleiano que se tornou protestante, e ainda colocou piadinha lá com a minha fala, né? Então, e eu expliquei lá, o dia 31 de outubro, irmãos, ele é um dia que ele era usado no Halloween. Quando chega também, dia 31 de outubro, tem a comemoração de Halloween, e eu vejo algumas pessoas colocando no Facebook, Halloween não, nós somos que nada de Dia das Bruxas, nós somos protestantes, nada de Dia das Bruxas. Primeiro que nós não somos protestantes, né? E segundo que o Halloween, ele é celebrado muito antes de Lutero. Halloween era um dia especial para o satanismo, e até hoje é. Por quê? Porque no satanismo eles celebram esse dia como sendo o dia do aniversário de Satanás. Bom, sendo que Lutero, ele não era um cristão, por que eu vou celebrar ele na igreja? Por que a nossa revista de escola dominical vem com mensagens de Lutero? Isso é significativo? Nós temos que prestar atenção nisso. Tem algo estranho entre nós. Ele pode ter feito um trabalho importante historicamente falando, mas doutrinariamente falando, não. Esse é um exemplo, né, que eu estou dando para vocês, doutrinário, um exemplo doutrinário. Existem muitos outros. A Assembleia de Deus está dividida também com o calvinismo. O calvinismo também não é cristianismo. Eu aproveito para explicar para vocês também, por que não? Porque Calvino, ele além de cometer o erro de dizer que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus, mesmo ela praticando paganismo há 1.200 anos, né? Porque ele falou, essa crença em purgatório, invocação ao mundo dos mortos, isso é paganismo. Mas ele falou que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus, mesmo ela praticando esse paganismo. Esse é o primeiro ponto. Isso já é um pecado grave. O verdadeiro cristão, ele tem que ensinar o seguinte: o primeiro segundo que ela praticou paganismo, ela deixou de ser Igreja de Jesus. Quando que foi isso? Foi lá nos dias de Constantino. Então, desde aquele dia, ela não era Igreja de Jesus. E o segundo ponto é que Calvino diz que os anjos que pecaram, pecaram porque Deus predestinou eles aquilo, a pecar. E aí, de forma resumida, eu explico para vocês. Qual o anjo que a Bíblia dá destaque? É o querubim ungido. Segundo Calvino, por que ele pecou e se tornou Satanás ou o demônio? Calvino diz que foi Deus que predestinou ele a isso. Ou seja, o demônio ele é o que é, porque Deus teria predestinado, Deus teria determinado. Em qualquer tribunal do mundo, Deus seria condenado como mandante do mal. O demônio seria condenado também como aquele que executou o mal. Então, tudo isso são doutrinas heréticas que estão entre nós, está entrando na igreja. Então, nós estamos vivendo um período que, como eu disse, aplicando a parábola aos nossos dias. A parábola não é uma parábola sobre o arrebatamento. A parábola é uma parábola sobre vigilância. Aplicando aos nossos dias, nós temos que ser vigilantes, por quê? Aí exatamente como elas, o momento que elas estavam vivendo aqui. Elas chegaram um momento que elas tosquenejaram, ou seja, se cansaram e adormeceram. O cristão pode ficar adormecido, simbolicamente falando, né? Pode ficar.
Pode ficar, às vezes o cristão vai vendo tanto problema na igreja, as confusões que às vezes um membro cria com outro membro, você fica pensando como pode acontecer uma coisa dessa, e às vezes o cristão, ele corre risco dele ficar adormecido, e nesse sentido é o quê? É insensível à palavra, até esquecer a volta de Jesus. Vocês querem mais um exemplo? Tivemos aí no Brasil a pandemia em 2020, e conversei com diversos pastores e a expectativa era o seguinte: uma pandemia dessa, a pessoa vai falar, sinal, sinal do fim, vamos nos aproximar de Jesus. Não todos os pastores, eu não pastorei igreja, né? Tá bom? Mas todos os pastores de igreja que eu conversei, eles disseram o seguinte: antes da pandemia, tinham aqueles que estavam firmes e aqueles que estavam meio lá, meio cá. Os que estavam meio lá, meio cá, eles se foram de vez, enquanto havia a expectativa que eles se apegassem ainda mais na fé. Depois da pandemia, a grande maioria não voltou. Até hoje tem igrejas com um número reduzido de membros, porque muitos não voltaram. Tá bom? Então, o cristão pode passar por um momento de crise assim? Pode passar, infelizmente. Mas somos humanos, então estamos aqui estudando a palavra de Deus, estamos aprendendo a palavra de Deus, sendo despertado pelo Espírito Santo para lutarmos contra essa dormência de tantos problemas, 3 aí que eu citei para vocês, né? Problema doutrinário, problema político, problema de conflito entre membros. E no meio dos pastores também ocorrem muitos conflitos entre pastores, não é só entre as ovelhas, tá ok? Não é só entre as ovelhas, entre os pastores talvez ocorra até mais do que entre as ovelhas, infelizmente, né? Mas acontece. Bom, agora Mateus capítulo 25, versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ou seja, ela falando para o esposo, né? Porque elas queriam participar da festa também. Mas aquela festa, ela estava prevista para quem estivesse preparada e participasse do cortejo. Elas não puderam participar do cortejo. Lembrando que eu disse para vocês, a noiva estava lá na casa dela, esperando o noivo e as virgens. Ok? Então, e o cortejo, aquelas luzes que vinham o noivo e as virgens, eram um sinal para a noiva. Essas virgens que não puderam participar do sinal, elas também, então, não puderam participar das bodas. E o versículo 12, o esposo responde, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E é claro que Jesus está aplicando, né? Como eu disse, aplicando a salvação para Israel, para nós, a Israel no passado, hoje, para nós, ok? Porque Jesus usa essa expressão em outro momento, né? Não conheço, vos não conheço. Teve um momento que Jesus falou que naquele dia, no dia do juízo, muitos chegarão e dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós fizemos maravilhas. Ou seja, eram pessoas que serviam a Deus. Mas, infelizmente, Jesus também diz que elas não conhecem. Se você quiser anotar esse versículo, é Mateus capítulo 7, versículo 22, né? Que diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui ele usa a mesma expressão, né? Não conheço, desconheço vocês, né? Vocês
não são meus servos, não são minhas ovelhas. No caso aqui, vocês não fizeram parte do cortejo, então vocês não podem participar das bodas. E como essa parábola, lembrando, Jesus contou a parábola do servo fiel e prudente, e aqui ele conta a parábola das virgens fiéis e prudentes. Vamos deixar as infiéis, as tolas, né, de lado, tá ok? Então Jesus conclui, em especial agora aplicando à igreja, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Assim, nós vivemos, né, uma constante luta para tentar identificar os sinais da volta de Cristo. Eu sempre digo para vocês, quem vivia nos dias do Novo Testamento, se nós vivêssemos, nós saberíamos a hora da morte do Cordeiro de Deus. Por quê? Porque ele tinha que morrer na hora da morte do Cordeiro Pascal, que era sempre na hora nona, 3 horas da tarde. Era a hora do sacrifício da tarde. Isso era determinado na lei. Nós saberíamos o mês também, porque o mês seria no primeiro mês do calendário judaico, que é o mês de Nissan. Saberíamos o dia, que era o 14º dia do mês de Nissan. E até o ano poderíamos saber, já que Daniel profetizou, olha, em 69 semanas, ou seja, 483 anos, o Messias morre. Então nós saberíamos. Mas o dia e a hora da volta de Jesus, eu posso dizer para vocês, eu dou aula desse assunto há 37 anos. E assim, nós temos suspeitas, possibilidades, mas saber exatamente o dia e a hora, nós realmente não temos como saber, não. Então, Jesus Cristo disse que nós não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós vamos, como disse o autor aos Hebreus, perceber que aquele dia está chegando. Vou achar esse versículo aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Presta atenção agora nessa parte. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, nós não saberemos o dia e a hora, mas a aproximação nós vamos perceber sim. Até extraindo dessa parábola da vigilância, a noiva lá na sua casa, ela veria o cortejo, as luzes, né, do noivo e das virgens. O cortejo para essa noiva, ele não foi completo, porque ela deve ter achado estranho. Poxa, deveriam ter ali 11 luzes. A do meu noivo, né, que é o esposo, e das 10 virgens. Mas o que está acontecendo? Só tem 6 luzes lá. Porque 5 eram tolas.